Olá! Hoje nossa aula será de Física e iremos aprender alguns conceitos fundamentais indispensáveis para quem inicia os estudos nessa disciplina. Lembrando que ela trabalha com os estudos dos fenômenos naturais, através da observação e depois da experiência. Então, todo fenômeno físico, ele é, em primeiro lugar, observado e depois é feito em experiência, ok? Dessa forma, a física estuda as propriedades da matéria e as forças naturais. Para início de conversa, é importante entendermos o que são grandezas físicas. Tudo que eu consigo medir na física é uma grandeza. Então, as grandezas físicas nada mais são do que objetos que eu consigo medir, ver, tocar e quantificar. Nesse aspecto, um carro é uma grandeza física. Uma casa é uma grandeza física. Uma árvore é uma grandeza física. E assim, todo objeto que eu consigo medir e quantificar é uma grandeza física. Posso dizer que tem 2 aviões, 5 aviões e que cada um desses aviões mede 10 metros. Então, trata-se de uma grandeza física. Na física, nós temos diversos ramos, dentre eles a dinâmica, a mecânica, a cinemática. Um dos primeiros que começamos a estudar vai ser a mecânica, e dentro da mecânica existem outras subdivisões, como é o exemplo aqui da cinemática. Tem alguns conceitos que nós precisamos saber, que são bem básicos, que são os conceitos de repouso, movimento e referencial. Para poder explicar-los, vamos imaginar um exemplo em que você esteja andando dentro de um ônibus e de frente para você está o motorista. De acordo com o que você está vendo, o motorista está em repouso. Se esse ônibus passa por uma determinada estrada e tem alguém sentado à beira da estrada, o motorista vai aparecer para essa pessoa em movimento. Então, de acordo com o referencial adotado, o objeto pode estar em repouso ou em movimento. No seu caso, sendo o referencial, o motorista está em repouso. No caso da pessoa, ele está em movimento. E aí, trouxe aqui alguns exemplos. Em relação ao carro, a pessoa está em repouso. Em relação ao solo terrestre, o ciclista está em movimento. Se adotarmos um ponto de partida de um determinado carro, vamos observar nessa foto que ele está distante 92 km do referencial adotado. Então, eu adotei um ponto, o carro partiu desse ponto e ele está a uma distância de 92 km. Em relação à estrada, essa caixa ela está em movimento. Em relação à carroceria do caminhão, a caixa está em repouso. Então, mais uma vez, eu repito que repouso ou movimento vai depender do referencial adotado, ok? Vemos aí também algumas situações, como por exemplo, o lançamento de uma bola. Se uma pessoa que está em movimento no carro lança uma bola, ela vai ver que aquela bola subiu de forma vertical, de forma reta. Se alguém está do lado de fora olhando, vai ver que aquela bola acaba formando uma parábola. Então, mais uma vez, devemos prestar atenção no nosso referencial. Da mesma forma, é uma situação em um avião. Se lançarmos uma bola lá de cima, veremos ela descendo de forma vertical, de forma reta. Mas alguém que está do lado de fora, observando, vai ver que aquela bola formará uma parábola. Então, tendo entendido esses conceitos, vamos agora entender o que é a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é uma razão entre duas grandezas,
Quais são essas grandezas? A distância e o tempo. Então, se um automóvel sai de um ponto inicial e chega em um ponto final, dado uma determinada distância e um tempo que ele leva para fazer isso, eu consigo encontrar qual foi sua velocidade média no percurso, certo? Basta fazer a razão entre os dois. E aí podemos representar essa fórmula como ΔX sobre ΔT, onde ΔX representa o espaço e ΔT representa o tempo, certo? Espaço é igual a distância, gente. Não confundam, certo? Para ficar melhor de entendermos, temos que lembrar que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade média ela é dada em metros por segundo. Então, lembrem sempre de colocar em metros por segundo nas questões. Outra coisa, para transformar de quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa, devemos multiplicar ou dividir por 3,6. Qual das situações eu irei usar? Se eu quero de quilômetros por hora para metros por segundo, ou seja, do maior para o menor, eu divido. Se eu quero de metros por segundo para quilômetros por hora, do menor para o maior, eu multiplico. Porquanto, divido ou multiplico por 3,6. Para ficar melhor de compreendermos do que se trata nessa aula, vamos fazer aqui um exemplo. Diz o seguinte: a distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 km. Um ciclista faz esse percurso em 1 hora e 20 minutos. Imagine, então, que esse ciclista parou 10 minutos para fazer alguma coisa. Qual é a velocidade média entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda? Vamos para a resolução. Preste atenção que o tempo que o ciclista passou parado vai ter que ser incluso no cálculo. Independente de quantos minutos ele ficou, esse tempo que ele ficou parado tem que ser incluso no cálculo. Logo, temos aí as duas grandezas, que é a distância, de 7 km, e o tempo, que é de 1 hora e 20, mais os 10 minutos que ele ficou parado. Dessa forma, temos 1 hora e meia no tempo. E vamos representar no cálculo como 1,5. Lembrando da fórmula que a velocidade média é igual à distância dividida pelo tempo, colocamos os valores na fórmula. Então, a distância, que é 7, dividida pelo tempo, que é 1,5. Ao realizar essa operação, nós vamos encontrar como resultado 4,66 km por hora. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários. Escrevam também outros assuntos que vocês gostariam de ver. E um abração. Até uma próxima.